Ministério Evangélico da Reconciliação convida você e sua família para participarem de seus cultos de louvor, adoração e pregação da Palavra de Deus. Somos uma igreja bíblica que se destaca pela dedicação ao ensino das Escrituras Sagradas. Em nossa igreja, toda a sua família encontrará proteção e orientação de Deus, que é resultado da ênfase que damos à ministração das Escrituras Sagradas. Durante nossos cultos, temos classes dedicadas ao público infantil. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 8 da noite. Oração, louvor e doutrina bíblica. Aos domingos, às 7:30 da noite. Oração, louvor e pregação da Palavra de Deus. Ministério Evangélico da Reconciliação, redescobrindo a simplicidade do Evangelho de Cristo. Rua Osvaldo Aranha 790, Jardim Maravilha, Vicente de Carvalho, Guarujá. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quem do céu por mim desceu, tudo em meu lugar sofreu, e por mim na cruz morreu. Foi Cristo.
Graça e paz, irmãos. Vamos fazer uma leitura de um texto. Eu quero explicar algumas coisas que a gente não tratou na lição no domingo, mas quero fazer uma leitura do texto principal sobre a nossa lição. Vamos ler João, capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 14, tá bom? Para que a gente consiga compreender melhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Vou tirar essa máscara. Irmãos, quero tratar algum tema, alguns assuntos que a gente não tratou na lição. A gente fez a seleção de algumas coisas. Nessa lição, nesse texto de João, ele mostra aqui a encarnação de Cristo, realmente o propósito dela, né? João, já como ele vai falar logo do seu início, do Verbo que se encarnou. Quando a gente tratou no domingo sobre a origem, né, da concepção de Jesus, né? Jesus com as duas naturezas divinas. Tá. Quando nós tratamos esse assunto, a gente usando o texto de Mateus, né, falando sobre a sua concepção virginal, né, a forma que o milagre que Jesus ele foi concebido, né, tudo isso para nós mostrar, né, o principal dessa lição, né, revelar que Jesus tem uma vida inteira, certo? Sem pecado, desde a sua concepção, desde através do seu nascimento, uma vida inteira, para nos levar a entender que Ele realmente, né, é o Deus que se humanizou. E esse Deus que se humaniza,
ele vai trazer para nós o principal objetivo que esse texto vai nos mostrar, tá? No versículo 13, os quais, 12, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. O grande objetivo da encarnação é salvar o homem e tornar nós filhos de Deus. Esse é o grande objetivo da encarnação de Cristo, certo? E para ele nos tornar filho de Deus, nós não podemos descaracterizar nenhum assunto sobre a sua vida, tá? Porque senão nós colocamos toda essa obra em desacordo. Primeiro, como se torna filho de Deus? Como nós já falamos, quem é inimigo, quem pecou contra Deus, nós somos inimigos e filho da ira. Como isso vai se tornar filho de Deus e sem transmitir a justiça divina, Deus não poderia tornar nós filhos dele, ao mesmo tempo sem punir o pecado, sem punir a transgressão do homem. Então, Cristo ele vem para cumprir toda essa justiça de Deus, se tornando o homem, se humanizando, mas isso teria que ser, como nós vimos isso com clareza domingo, sem pecado. A única maneira dele realmente nos redimir, ele nos redimir, através, nós não podemos entender que Cristo, ele nos salvou, quando a Bíblia diz que através do seu sangue nós fomos salvos, não é só o seu sangue, toda a sua vida, o seu corpo faz parte da nossa salvação, ele veio para salvar o homem por completo. Por isso que a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo que Jesus sofreu, não só no Calvário, mas durante toda a sua vida, é pagamento da nossa redenção. É pagamento para nos redimir e nos tornar justos para podermos ser aceitos como filhos de Deus. É isso que ele faz nesse texto. Então, quando João, na encarnação, ele diz que Jesus ele veio com esse propósito de nos tornar filhos de Deus, João está trazendo aí a doutrina onde nós vamos compreender, onde Mateus e Lucas lá nos mostram que o seu nascimento, a ser concebido da maneira milagrosa como Jesus fez, e se nós não aceitarmos isso, toda a obra da salvação, toda essa obra de confiança que nós temos, como a Bíblia diz, se nós somos filhos, somos herdeiros, se somos herdeiros com Cristo, e porque somos filhos, temos o Espírito Santo que nos convence disso e nos chama nós, Paizinho, Pai querido, nos dá toda essa confiança. Se nós não entendermos desde do seu início, a sua concepção, se algum ponto desse nós tiver um entendimento que Jesus, como a teologia liberal tenta argumentar que Jesus não teve esse nascimento virginal, não teve todo esse milagre no seu nascimento, que era, na verdade, uma mitologia da cultura pagã, dos povos. Como assim? Nós vemos que, tanto na cultura grega como romana, há uma ideia de uma divindade, e um humano tem um relacionamento e nascer um semideus. Mitologia grega tem muito isso, os imperadores também criam nisso, mas todas elas sempre, então a teologia liberal ela vai dizer que o cristianismo pegou isso das religiões pagãs, pegou isso da mitologia e trouxe essa ideia que nós vimos aqui domingo desse nascimento, como nós tentamos provar pelas escrituras, que ele não foi um acontecimento que a igreja pregou, que Jesus pegou isso, os apóstolos pegou isso da mitologia como influência, para eles crerem nisso. Nós vamos ver que tudo isso foi bem explicado, foi profetizado, foi provado detalhadamente por vários anos, por séculos, isso foi fundamentado. Então é algo bem fundamentado, por isso que nós cremos assim, a nossa fé não é uma fé
cega, que seja fundamentado, né, na Imaculação de Maria, por exemplo, que não há fundamento para isso, né? Mas do nascimento de Jesus, a gente tem todo o fundamento bíblico para isso, para a gente crer naquilo que Ele fez por nós. Quando nós vemos esse nascimento de Cristo, né, que a gente tratou, Ele vai dar a nós o preço, né, de entender algumas coisas que dão um paradoxo, sabe? Por exemplo, todas as religiões pagãs, é um pouco paradoxo isso, certo? Um dos objetivos que a gente não falou na lição, que é um paradoxo sobre a cultura, né? Israel sempre pregou um Deus único e um Deus invisível que não habita em templos feitos por mãos humanas. É um Deus, todas as nações, certo? Todos os deuses pagãos, era um Deus que poderia ser palpável, né? Um Deus que poderia eles, né, pegar, poderia ver, né? O judaísmo pregava um Deus invisível, não poderia ser visto pelo homem, né? E aí nós vamos ver na encarnação de Cristo um paradoxo disso, né? Um Deus que era invisível, que não pode ser revelado, sendo encarnado na pessoa de Cristo, e a Bíblia diz que tudo que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou. Há um paradoxo para entendermos isso, certo? Esse Deus invisível que foi pregado, né, que Israel creu a vida inteira, né, ao mesmo tempo esse Deus se torna visível, trazendo um paradoxo sobre a própria, né, o próprio entendimento da gente né, é um Deus invisível, é um Deus que é transcendente, mas também é um Deus que se comunicou, Ele mesmo se revelou, trouxe ao homem a maneira que o homem pudesse conhecê-lo, né? Então, um dos primeiros objetivos que a gente não falou no domingo foi o fato de Deus em Cristo se revelar, né? Deus poder se mostrar, né? Esse Deus que não habita, que não é possível entendê-lo porque Ele é Espírito, ao mesmo tempo Ele se fez homem para que o homem pudesse, na sua limitação, conhecer quem é esse Deus, né? Tanto que Deus fez por nós. Se a gente entendesse isso, irmão, se a igreja do Senhor entendesse isso, a gente não ficava crendo em tanta visão, né? Em tanta coisa que se fala em nome de Deus, em tanta forma de Deus falar, né, que a gente vê as pessoas comentando, né? A gente não creria nessas coisas tão fácil assim, não cairia nesses ensinos tão repentinamente assim, né? Se a gente entendesse que Cristo é a revelação de Deus para nossas vidas. Mas está cheio de revelação de Deus por aí, né? Deus revelando isso, revelando aquilo, certo? Parecendo mais um Aladim, mas é em Cristo que está toda a revelação de Deus para nossas vidas, né? Por isso a igreja do Senhor, precisamos crer mais nisso, né? Precisamos pedir a Deus para que nós possamos realmente ter mais esse desejo de conhecer a pessoa de Cristo, conhecendo quem foi Ele, o que Ele fez, né? Quem é a pessoa dele, como João diz, Ele é o verbo de Deus que se encarnou, né? É que nós vamos realmente, a nossa fé está cada vez mais firme em conhecer esse Deus que é acima do nosso entendimento, né? Então, às vezes a gente estudando a palavra de Deus, esse assunto principalmente, dá aquele entender da gente que tipo, é um assunto, estudar Deus é um assunto tão grande que eu não consigo entender, né? Porque é um Deus muito grande, mas ao mesmo tempo Deus nos faz lembrar que é Ele que se revela a nós, né, por meio da sua palavra, e o mais simples consegue compreender porque Ele se tornou homem, e do mais simples possível para poder que todos nós entendêssemos, né? Então, grande objetivo da encarnação de Cristo: redimir o homem do seu pecado, tornar esse homem filho de Deus, tá? De que maneira? Salvando ele do pecado, tá? Das obras mortas, salvando ele, como diz a Bíblia, do poder do diabo. Qual é o poder do diabo, certo? O das obras do diabo? O pecado, tá? Vamos conferir isso? Antes que eu escreva aqui, tá? 1 João 1,18.
1 João 1,18. Acho que eu estou errado. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. Perdão, 1 João 3,8. João 3,8. Vamos lá? Quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Se manifestou ou se encarnou, né? Ou veio, né, na sua obra para desfazer as obras do diabo. E qual é as obras do diabo? Vamos ver no contexto? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. No contexto que nós vemos aí, tanto do versículo 8 até o 10, nós vamos ver que a obra do diabo é o pecado, porque ele que cometeu o pecado desde o princípio. Então nós vamos ver que Jesus veio para desfazer todo o poder que o diabo tinha de reinar sobre o pecado, sobre a humanidade. Cristo nos redimiu disso, pagando o preço dos nossos pecados, pagando nós a remissão. Por isso, irmãos, quando nós vemos toda a gente tem a expiação, Cristo veio, expiou, a gente vai tratar isso em próxima lição, Outro objetivo da encarnação de Jesus é nos proporcionar um sacerdote perfeito. Por quê? Lembra que eu falei? Um sacerdote que não tivesse pecado, imaculado, porque o da lei não poderia fazer isso. Vamos também falar um pouquinho sobre isso na outra lição. Proporcionar um sacerdócio também perfeito. Quando outra coisa que ele faz também, nesse sentido, se tornar nós filhos de Deus, o que ele faz? Reconciliar o homem com Deus, 2 Coríntios 5,19. Ele reconciliou o homem com Deus. Então, tudo esse assunto, ele nos traz uma compreensão, em um geral, para nós entendermos que a encarnação de Cristo, ela traz para o crente confiança, certeza de sermos aceitos diante de Deus. Presta atenção nisso. Ao nós sermos inimigos, ao nós sermos está debaixo da ira de Deus e condenado pelo pecado, a encarnação de Cristo, ela vai trazer Deus na sua obra, se encarnar, assumindo a forma humana, o mais simples de todos os homens, acessível a todos, e como diz a Bíblia em Romanos 8,3, nós já conferimos isso daqui a pouquinho lá, que ele veio na semelhança da carne, do pecado, veio como qualquer ser humano, isento da natureza pecaminosa, nunca cometeu pecado. Isso traz ele a ser o sacrifício perfeito para pagar nossa dívida diante de Deus, aquilo que nós não jamais podemos pagar com as nossas obras mortas. Isso traz a nós sermos redimidos de todos os nosso pecado e sermos aceitos diante de Deus, reconciliados de novo com Deus. E sendo reconciliados com Deus, a Bíblia diz que Ele dá-nos o poder de se tornarmos filhos desse Deus, de sermos filhos e sermos aceitos diante de Deus pelo que Ele fez por nós. Tudo isso traz a nós entender a perfeição que é a obra de Cristo para a nossa salvação. Por isso que nós dizemos que a obra de Cristo, o sacrifício dele é perfeito. É perfeito no sentido de ele ser completo para salvar a mim e salvar você. O dele, sozinho dele, perfeito, sem precisar de acréscimo nem meu nem seu, nada. Toda a obra totalmente dele, porque ele pagou o preço justo para nos redimir. Por isso nós vamos ver em Hebreus o texto dizer: cheguemos com confiança ao trono da graça. Por quê?
Porque para nós sermos aceitos, somos filhos. Ele nos pagou todo o preço, toda a dívida que nós devíamos, todo o pecado. Então agora nós não somos mais estrangeiros. Não devemos mais a Deus. Cristo pagou tudo isso por nós. Não devemos mais nada, que eu falo no sentido do pecado. Ao mesmo tempo devemos tudo, porque tudo isso foi Ele que fez para nós. Pela sua graça nos deu, sem nós fazer nada. Então devemos tudo isso a Ele. Mas no pecado não devemos mais a Deus. Não somos mais chegar diante de Deus e não sermos aceitos e de não sermos ouvidos. Por isso o texto aos Hebreus ele vai trazer nessa ideia de animar o crente a buscar esse Deus, a conhecer esse Deus, porque a ele chegar diante de Deus, ele não precisa ter uma oração bonita, ele não precisa ter um vocábulo que encante as pessoas e Deus se encante com isso, ou pelos seus feitos que possa encantar Deus, mas pelo nome de Cristo, pela filiação dele com Cristo, ele aceita diante de Deus diante disso. Entende como isso é maravilhoso diante da palavra de Deus para nós? De um Deus que ele, na sua encarnação, toda a sua obra de salvação para nós, traz todas essas maravilhas para nós, de nós sermos aceitos diante de Deus, e quando eu e você dobrar o nosso joelho para orar, por mais difícil que seja, irmão, sabe? Por mais difícil que às vezes na luta, na dificuldade, nós temos às vezes de orar e às vezes nem as palavras saem, mas sem entender isso, que, não, diante de Deus, pelo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, eu sou aceito diante dele. Todas as minhas palavras são aceitas diante dele, nenhuma se cai, tá? Ele nos ensina a orar, ele nos ajuda, às vezes não responde da maneira que nós queremos, mas tudo aquilo que eu e você somos diante de Deus, através de Cristo, tudo isso é aceito como oferta e sacrifício a ele, pelo que Cristo fez por nós. É maravilhoso esse assunto. Queria esclarecer rapidinho, tá? Diante desse contexto, 2 assuntos da lição, tá? Já estou encerrando, irmãos, tá? 2 assuntos. O primeiro é concluir esse assunto que a gente já falou, tá? Que está no tópico 3, tá? Não é tópico 3 aí, né? Tópico 3? Não, subtópico 3, né? Do tópico 1. Tem lá o resultado da encarnação. Tá? Na página 57. Tem B aí, tá? A e B. Tá? O B aí. O Filho não mudou sua natureza essencial, mas assumiu a natureza humana. O Verbo que se encarnou, de João 1,14. O ensino de Paulo é bem claro. Isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Essa expressão aí, carne, tá? Ela quer dizer exatamente a natureza humana. Tá? Ele se tornou humano, se tornou semelhança da carne. Já vi alguém ensinar aqui, quando o texto vai dizer... Quem tem uma tradução um pouquinho diferente aí? Quiser ler para mim? Tá? Romanos 8,3. Vamos ler na minha Bíblia. Se alguém tiver uma tradução diferente dessa da revista, Romanos 8,3. isso. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Alguém está diferente? Na minha está do mesmo jeito, tá? O Filho de semelhança do pecado da carne. Tá. Bem, irmãos, eu já vi alguém pegar esse texto, tá? E dizer que Jesus, tinha natureza, poderia pecar, poderia cair no pecado, pois ele era semelhante a nós em tudo. Né? E ele usasse esse texto que era em semelhança, né, da carne do pecado. Né? E dizer que Jesus era semelhante a nós em tudo, então ele poderia pecar. Né? É usar um texto, certo? Forçado, porque o que Paulo está dizendo aqui aos romanos é que não há nenhuma condenação para quem tem a nova vida em Cristo, que recebeu isso dele, não vive no pecado,
quando ele está falando aqui na semelhança da carne, ele está se referindo que Jesus veio humano, tá? Na semelhança desse corpo que nós temos, que é pecaminoso, ele se tornou humano, com carne e osso, com todas as limitações que nós temos. É exatamente isso que o texto está querendo nos mostrar, tá? Para nos salvar. Por isso, a defesa de não ter pecado. Se fez homem. Tá? Quem tem a tradução na linguagem de hoje, ele já traduz por natureza humana, tá? Se tornou com natureza humana. Outra coisa que é da lição que eu quero explicar, 2 minutinhos eu falo sobre isso, tá? Tessalonicenses também. Tá? Aquele problema do texto separado, né? Sobre a genealogia, irmãos, certo? Lá no 3, tá? Na página 60, sobre a genealogia de Jesus. Eu não vou ler, tá? O tempo não me dá. Se os irmãos leram, achei interessante, porque sempre que a gente pega alguma literatura, né? Principalmente as que eu peguei, e quando você pega no contexto que nós temos, feminista, de querer valorizar muito as mulheres, sempre que nós vemos ver um pregador pregar sobre a genealogia de Jesus, ele vai dizer que Jesus veio para valorizar a mulher, para tornar a mulher, dar os direitos da mulher. E não é essa a proposta do Evangelho. Nesse sentido, não. Quando o texto vai dizer que lá na genealogia de Jesus vai ter Tamar, Raabe, Ruth, que eram essas mulheres? Prostituta, adúltera, uma gentia. Isso para mostrar o quê? Vamos ler o texto de Gálatas 3:28 e nós já encerramos. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É isso que nós temos que entender, que na encarnação de Cristo, ele se tornou humano, se tornou um homem para salvar. Isso é o contexto de Gálatas. O que estava debaixo da lei? Quem? Os judeus. Os que não estavam também debaixo da lei, quem? Gentil, como Raabe, e como Ruth, que também era gentia. Para salvar, o preço que ele pagou, por ele ser perfeito, por ele ser o sacrifício perfeito, sacerdócio perfeito, a obra de Deus, como pagamento da justiça divina pelo pecado da humanidade, ele não faz acepção, não há diferença para salvar qualquer um. A sua salvação incluía, quando a cultura de alguma maneira excluía as mulheres, na oração matutina, excluía mulheres em muitos assuntos importantes, o Evangelho não exclui ninguém, é para todos. Mas não é no sentido de dar valor a alguém, mas é que o Evangelho vem para abraçar aqueles que são piores, como, certo? E aí vem como no contexto da época, que seriam as mulheres, e no caso ainda com os nomes que elas tinham, sobrenomes das suas práticas, certo? Prostituta, uma gentia que não tinha direito na liturgia dos hebreus, mas é isso que o Evangelho veio para trazer, certo? Não trazer diferença entre homens e mulheres, porque em Cristo, a obra de Cristo pode salvar todos. A obra de Cristo, ela não faz diferença entre judeu e gentil. O Cristo se tornou homem no sentido de remir todos que estão debaixo do pecado, não veio só para os que estão na lei, mas a Bíblia diz: todos quanto o aceitarem, deu o poder de ser filho de Deus. Esse todo é todos: gentil, judeu, mulher, negro, pobre, cearense, quem for. Aceita todos, inclusive os cearenses. Aceita todos, que é a raça boa. Ele aceita todos nós, certo? Isso é bom da gente entender isso. Por que eu citei um pouco isso? Porque o que a gente vê, desse povo querer usar a cultura de hoje, querer dizer que Jesus veio como um apoio ao movimento feminista, para botar a mulher na altura do homem, não foi isso. A Bíblia diz que o homem continua sendo cabeça, no sentido diante de Deus, a mulher continua com a sua posição diante de Deus e nenhum é desmerecido por isso.
Cada um tem o seu lugar diante de Deus, né? O Evangelho não veio para nos valorizar, ao contrário. O Evangelho veio para mostrar o quanto nós não temos valor e mostrar o valor que é a obra de Cristo para nós, né? Por isso que nós cremos nela. Amém, irmãos? Perdão, irmão, pelo horário, já passei. No Seminário Teológico da Reconciliação, você estuda a Palavra de Deus com profundidade. Matérias processuais, doutrinas fundamentais, aspectos geográficos e históricos, visão panorâmica dos livros bíblicos, linguísticas, aspectos gramaticais e ciências humanas correlatas. E mais, áudio das aulas para o reforço de conteúdo, avaliação pedagógica objetiva, currículo de nível superior e especialização em apologética cristã. Assista uma aula gratuita e decida pelo seu crescimento na graça do conhecimento de Deus, estudando no Seminário Teológico da Reconciliação. Oswaldo Aranha 790, no Jardim Maravilha, em Vicente de Carvalho, Guarujá.